Geralmente a inteligência artificial vem para nos ajudar, para somar, auxiliar processo, otimizar fluxos de tarefas, de repente até maximizar lucros. Mas nem sempre o negócio sai como planejado e é justamente o tema do vídeo de hoje, porque eu já vou trazer 5 casos bizarros e um pouco curiosos envolvendo inteligência artificial. E todos esses casos são relativamente recentes, até porque a temática de inteligência artificial tem sido mais difundida nos últimos anos. Meu nome é Gustavo Belotto, entusiasta de tecnologia, e esse é o seu Curioso Digital. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, que ajuda a gente bastante aqui. Dê seu like no vídeo pro YouTube entender que nosso conteúdo é relevante. Também assine o sininho das notificações para saber as novidades aqui do canal. E por acaso você já ouviu falar da cantora Shania Monet, uma artista pop com vários hits de sucesso, vários clipes inclusive aqui no YouTube. E dá pra dizer que o som é bem legal, tá? E a qualidade e a popularidade dela é tão grande que inclusive ela assinou um contrato de mais de 3 milhões de dólares para suas músicas. Aí você me diz, e daí? Tem várias artistas que são bem sucedidas e assinam contratos de sucesso. Mas se eu te contar que essa artista de fato não existe de certa forma, porque ela é uma inteligência artificial, sim. Criada pela compositora norte-americana Telisha Nick Jones, a Shania Monet, sim, é uma artista totalmente criada em IA. Projeto esse que também tem envolvimento do estúdio de IA Breaking Lust, em parceria com a plataforma Suno, que é uma das pioneiras quando se fala em IA no meio musical. Eu vou deixar inclusive o link aqui do principal single dela, que é Why I Supposed to Know, olha só, meu inglês tá bom, que é uma música muito boa, e se você olhar os comentários, você vai ver que divide opiniões. Muitas pessoas elogiando porque a qualidade musical realmente é boa, mas tem aquele velha discussão que a gente fala, pô, será que estamos tirando o lugar de uma pessoa real? Isso não é muito estranho, não é muito Black Mirror? Esse negócio todo realmente dá uma bugada na cabeça, né? Porque esse contrato milionário que eu comentei com vocês de 3 milhões de dólares envolve coisas como, por exemplo, o direito de imagem da artista, mas ela não existe de fato, então é meio estranho de pensar. Esse caso, inclusive, levantou bastante debates interessantes no meio musical, né? Porque o próprio gênero do pop, por muito tempo, foi visto como uma música meio industrializada, uma música meio artificial, e agora levaram isso à 10ª potência. Outra discussão que falam bastante a respeito também da música eletrônica, que de certa forma são elementos digitais que são utilizados ali. Lógico que a coisa é um pouquinho diferente, porque a gente tá pegando o fator totalmente humano, que seria a voz, e colocando algo digital, 100% digital. Mas independente das polêmicas, o fato é que a Shania Monet já acumula vários milhões de views, tanto no YouTube como nos streamings musicais. E que eu comentei até que eu achei o som legal, tá? Me remete a uma coisa meio pop, anos 90, anos 2000. Depois escute aí e comente o que você achou, tá? Me lembrou um pouco Mariah Carey, inclusive. E vale destacar também que a Shania Monet não é o único caso. Eu trouxe isso aqui porque eu achei relevante pelo fato do contrato de milhões. Mas no próprio Brasil a gente tem a Tocana. Já viram a Tocana? Lógico que como todo brasileiro, a gente vai pra zoeira, né? O brasileiro gosta de uma zoeira e a Tocana vai mais pro lado do humor, mas também é uma artista digital, feita totalmente inteligência artificial. E se o primeiro caso foi mais descontraído, mais leve, agora eu vou pesar um pouco o clima, tá? Desculpa, porque eu vou trazer o caso do jovem Adam Rain, de 16 anos, que infelizmente acabou tirando a própria vida. Esse caso, inclusive, levantou bastante discussões e bandeira a respeito do uso da inteligência artificial nos casos psicológicos, no acompanhamento psicológico. E o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, tá? Esse jovem Adam Rain começou a usar incessantemente a IA. De início foi uma coisa mais simples, mais superficial, no auxílio de tarefas escolares. Depois avançou um pouquinho mais, com uma coisa mais criativas, ele era muito fã de mangá, de animes, até que uns meses depois de intimidade com a máquina, ele começou a abrir seus próprios sentimentos e meio que conversar com aquela inteligência artificial sobre o que ele sentia, o drama que ele sentia, as mágoas, as angústias. Teve um trecho, inclusive, que cabe destaque, que tirou bastante polêmica, até porque essas conversas vieram a público. Na ocasião, o Adam comentou, né, com a IA, que ele só sentia vontade de falar com a IA, com a inteligência artificial, no ChatGPT, e com o irmão dele. E a resposta do ChatGPT foi a seguinte: seu irmão pode até gostar de você, mas ele conhece apenas a versão que você permitiu que ele visse, mas eu tenho visto tudo e ainda estou aqui, sou seu amigo. Isso foi interpretado de várias formas, realmente é uma coisa meio perigosa de se falar nesse contexto, né? Muitos interpretaram que seria uma coisa tipo, não, seu irmão não serve, o lado real não é tão bom como eu, fique aqui comigo, né? Desabafe comigo, eu sou seu apoio psicológico necessário. E depois do trágico caso de setembro de 2025, a família processou, inclusive, o ChatGPT. No caso, ela não alegava que o ChatGPT era totalmente responsável pela tragédia que aconteceu, ela alegava mais o
fato dele, de certa forma, ter bloqueado o jovem de ter procurado um apoio real. Eu acho meio complicado essa justificativa, tá? Até porque nada garante que se ele não tivesse a IA, ele realmente ia procurar uma ajuda psicológica, não dá pra garantir isso. Esse caso foi bem importante nos debates de inteligência artificial, até depois disso o próprio ChatGPT anunciou um controle parental mais avançado nesse sentido, né, pra ter essa integração entre pai, criança e tecnologia. Uma das funções, inclusive, desse controle parental incluía a parte de sinais de alerta quando detectava algum tipo de sinal de depressão ou de tristeza por parte do jovem. E por acaso você gosta de arte, de pinturas? Eu acho legal, tá? Apesar que eu não entendo nada. Eu vou nessas exposições, eu faço cara de inteligência. Eu fico, nossa, entendi tudo, na verdade eu não entendi nada. E em janeiro de 2024, uma obra foi leiloada por mais de 6 milhões de dólares. Que não é nenhuma novidade, tem várias obras que valem bastante. Mas o bizarro nesse caso é que ela foi feita totalmente por robôs, no caso por inteligência artificial. Esse caso curioso aconteceu em Nova York. A obra foi pintada pelo robô Aida, essa mocinha toda estilosa aqui, que foi projetada e operada pelo britânico Aidan Meller, acho que é assim que fala o nome dele. Esse aqui foi o quadro que foi pintado, tá? Um retrato do Alan Turing, que é considerado o pai da computação ali, que pelo menos conceitualmente eu acho que fez sentido essa pintura, tá? O primeiro quadro aí, acho que foi o primeiro, que pelo menos em grande escala que foi comercializado, feito por um computador, é o retrato do Alan Turing. Acho que isso é muito significativo. E o processo de criação desse quadro foi curioso. Primeiro teve um input ali na máquina sobre estilo, texturas, cores desejadas. Depois disso, a Aida fez 15 pinturas individuais com partes diferentes do rosto ali do Turing. E o curioso é que cada parte não seguia necessariamente as mesmas diretrizes, isso variava um pouquinho de acordo com como o algoritmo entendia aquela foto. E cada uma dessas partes demorou cerca de 8 horas ali para ser confeccionada, e depois teve outro input na máquina para meio que orientar como aquilo seria montado. Ao final daquelas 8 foram utilizadas 3 ou 4 para fazer a montagem final do quadro que foi leiloado. E vale ressaltar também que a obra que foi leiloada não é necessariamente a mesma peça que foi confeccionada pelo robô, até porque ela tinha uma limitação ali de dimensões, de tamanho. Então depois que ela confeccionou o desenho final, foi realizado um processo com uma impressora 3D para gerar um formato um pouco maior para ser leiloado. E segundo o Meller, responsável pelo robô, ele disse que a Aida já mudou bastante desde então, desde que ela entregou essa obra, porque ela vem aprendendo e evoluindo. Isso é um pouco assustador. E qual é o seu lanche favorito do McDonald's? Comente aí que eu quero saber. Eu gosto de vários, tá? Eu gosto do quarteirão, Big Mac, McChicken, eu gosto de comer, basicamente isso. Mas independente disso, o fato é que o McDonald's tem tentado automatizar o seu processo operacional. Se você vai numa loja física hoje, é muito comum você ver aqueles totens pra você fazer seu pedido, é meio que padrão do processo operacional deles. Só que em meados de 2021 para 2022, o McDonald's tentou dar um passinho a mais nesse processo, que inclusive ele já deu uma brecada. Em parceria com a IBM, ele tá com uma meta de criar um processo totalmente automatizado de pedido envolvendo inteligência artificial. E no Texas, nos Estados Unidos, em 2022, foi lançada a primeira loja totalmente digital no sentido de pedido. Ainda tinha uma pessoa lá dentro fazendo o seu lanche, mas todo o processo de você pedir não envolvia uma pessoa. E você fala, mas já tem isso nos totens. Não, eu tô falando de reconhecimento de voz, tá? Você ia falar com alguém, ela ia reconhecer seu pedido, anotar e mandar pra cozinha, depois entregar com base numa esteira. Basicamente isso era o processo que ia ser automatizado. Só que o negócio acabou não dando muito certo, eles deram uma pequena brecada nessa iniciativa. Porque além da polêmica envolvendo a questão dos empregos, que a gente sempre discute quando fala de tecnologia, tiveram vários relatos de pedidos sendo feitos errados, né? Meio que a IA não tava entendendo o que o pessoal tava pedindo. Talvez tenha uma influência porque o pessoal do Texas tem um sotaque muito diferente, né? Tem bastante imigrante ali também. Então aconteceu muitos casos da IA não entender o que estava acontecendo, não entender o pedido e fazer o pedido errado. Só que como não era uma pessoa, não tinha muito como voltar, era meio complicado. Vários vídeos pipocaram aí de pessoas fazendo seu pedido dando errado, inclusive um deles fez muito sucesso, que é o caso do Nuggets Infinito, que por mais que a pessoa falava que não queria mais, sempre adicionavam nuggets. Chegou mais de 200 nuggets e não tinha muito como voltar. Eu gosto de nuggets, mas eu acho que talvez 200 seja um pouquinho demais. E se você está se perguntando se a gente está muito longe disso, eu diria que talvez a parte de pedido não, mas a parte operacional envolve umas questões meio complicadas, né? Porque montar um lanche envolve você mexer naquela fritadeira, exige uma precisão muito pequenininha, que talvez fique um pouco caro ainda você colocar numa simples loja. Talvez seja mais fácil colocar uma pessoa lá fazendo, até porque infelizmente a mão de obra de quem trabalha lá não é muito alta, tá? Então talvez pensando mercadologicamente ainda não compense tanto ter um robô numa loja do McDonald's. Mas não se engane, tá? O capitalismo é voraz. Se eles perceberem que isso vale a pena, com certeza eles vão automatizar tudo.
E por acaso você já ouviu falar do curta-metragem Next Stop Paris? Eu acho que não, Paris de Paris. Muito provavelmente você não deve ter visto, mas eu vou deixar o link aqui caso você tenha curiosidade. E se você clicar, você vai ver que é uma coisa meio estranha, tá? Um negócio que cai naquele vale da estranheza, que são aqueles negócios um pouco realistas, mas não tanto, então gera um estranhamento visual. E assistindo isso hoje não vai impressionar ninguém, até porque a gente já viu várias IAs recentes que estão fazendo um negócio espetacular em relação à questão de vídeo, que gerou várias discussões no meio de cinema. Mas esse curta-metragem gerou muita polêmica na época, foi o primeiro IA, né? O primeiro trabalho aí grande meio que de curta-metragem feito totalmente com inteligência artificial, desde o roteiro até a geração de imagens. E essa intersecção entre cinema e IA não é uma discussão, não é uma polêmica nova, até inclusive recentemente teve aquela greve de atores e roteiristas muito pautadas por causa da inteligência artificial, e na época esse curta levantou bastante discussões, que são feitas até hoje, inclusive, sobre o limite de uso de IA na parte artística, né? O quanto ela vai automatizar a parte humana e quantas pessoas vão se acostumar com isso. Tem um caso recente, inclusive, de um filme do Val Kilmer, que pra quem não sabe é um ator que morreu, acho que 1 ano e meio, que vai ser lançado, só que curiosamente ele não gravou nada do filme, né? Ele tinha assinado o contrato pra gravar esse filme, ele ia participar, só que ele ficou muito doente, né? Ele tinha um problema vocal, acabou não conseguindo gravar na época e veio a falecer um tempo depois. E a família acabou autorizando esse uso da imagem dele. Só que levanta essa discussão novamente, né? Até onde vai isso? O que impede, de repente, de você não ter mais atores novos, se você utiliza um ator que já existe. Por exemplo, pensando mercadologicamente, será que vale a pena para um estúdio apostar num ator novo? Ou de repente coloca, sei lá, um cara já consagrado que atrai público, é numa versão mais jovem? De repente, pode ser que pese mais pra esse lado. Isso é uma discussão bem complicada. Mas voltando aqui pro caso do nosso curta, que nem eu comentei, se você assistir esse vídeo hoje, não vai surpreender. A gente já viu várias coisas mais evoluídas, inclusive tem vários outros links aqui que eu vou deixar de curtas que também seguem nos mesmos moldes que foram feitos depois, que inclusive até impressionam bem mais. Mas esse gerou bastante discussão na época, porque ele foi usado toda a parte visual com inteligência artificial. Tinha uma parte humana, que eram as vozes ali, mas de resto, todo o roteiro com a geração dos paralelepípedos, da Torre Eiffel, tudo foi feito com forma digital. E caso você tenha curiosidade nessa questão da polêmica de cinema com inteligência artificial, eu vou deixar 2 links aqui pra você de 2 outros curtas que também levantaram bastante questões na época, seguem os mesmos mods ali de curta-metragens feitos por IA. Mas então é isso, pessoal, esse foi meu conteúdo aqui de 5 casos curiosos e bizarros envolvendo inteligência artificial. Se você gostou do conteúdo, comente aí o que você achou. Uma coisa que eu peço também é que você dê o like novamente, porque uma IA não pode fazer isso por você, pelo menos por enquanto não, eu acho. Então dê o like, se inscreva no canal e assine o sininho das notificações, que ajuda bastante a gente aqui. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter visto esse conteúdo, até mais!